Bom, então hoje a gente vai conversar um pouco sobre O Pequeno Príncipe. Como é um livro que todo mundo conhece, mesmo quem não leu já sabe a história, eu acho que uma resenha mesmo não faz o menor sentido. Então esse vídeo vai ser meio que um comentário do livro, com, enfim, algumas coisas aí. Mas se você não quer nenhum spoiler, eu não recomendo esse vídeo pra você. Se você não se importa em saber de alguns pontos que eu vou comentar, então vamos lá, vamos nessa. Prontos? Então vamos. Depois de terminar a leitura do Pequeno Príncipe, eu fui ler um pouco, na verdade nessa edição mesmo da Zara, tem uma cronologia do autor e depois tem um comentário ali do Rodrigo Lacerda acerca do livro. E aí eu fui ler isso e depois fui pesquisar um pouco sobre o autor. E a história do autor fez tanto sentido perante o livro que eu acho mais produtivo começar pela cronologia aqui. Eu dei uma resumida para alguns fatos um pouco mais importantes e é isso. Vamos lá. Então, o Antoine de Saint-Exupéry nasce em 1900, exato, assim, tipo, zerando o século. Ele é o terceiro dos 5 filhos e o pai dele era conde. Então, já veio de uma família aristocrática, enfim, tem toda uma questão de valores e também coisas são esperadas, né, nessas famílias, ainda mais no começo do século XX. Quando ele tá com 4 anos, em 1904, o pai dele morre e aí os irmãos e a mãe vão morar com os avós maternos. E em 1907, o avô materno morre e a família vai morar com uma tia-avó. Porque aí em 1909, eles vão morar com o avô paterno a pedido do avô. Até 1909, a educação do Antoine é toda pela mãe, guiada pela mãe. Então é uma formação mais liberal, mais baseada em artes, letras, enfim. Então é bem produtivo culturalmente pra ele. A partir de 1909, ele vai ser guiado pelo avô. Então o avô coloca ele e os irmãos em escolas, internatos, e enfim, dá um caminho mais formal de educação. E também mais rigorosa, né? E com 12 anos ele faz o primeiro voo dele no avião, escondido da família, claro. E em 1914, quando ele tá com 14 anos, começa a Primeira Guerra Mundial. Logo no começo da guerra, o tio dele e o padrinho acabam morrendo. E aí em 1917 morre o irmão dele, o François, com 15 anos, o Exupéry tá com 17, né? Essa é a morte que ele mais sofreu, assim, ele ficou mais abalado. Toda a vida dele foi marcada por diversas mortes, né? Aqui a gente tem várias seguidas umas das outras. Então ele já tem ali uma questão com a morte, de como lidar, enfim. E há quem diga que o Pequeno Príncipe é baseado no irmão dele. Eu não sei, assim, prefiro não opinar. E aí em 1919 ele começa a escrever. A primeira obra dele é O Adeus, é uma coletânea de poemas que ele publica em revistas. E aí em 1921 ele entra na carreira militar oficialmente e ele tira o brevet de piloto. E aí em 1926 ele se torna piloto de correio aéreo, que é praticamente a vida toda dele ele foi piloto de correio aéreo. E é quando ele publica o primeiro livro dele, né, a primeira novela. Na verdade saiu numa revista cultural francesa, que é O Aviador, que a diretora da revista era Adrienne Monnier, que, pra quem não sabe, foi a primeira mulher a fundar uma livraria na França em 1915. Em 1919 chega a Sylvia Beach com a Shakespeare Company. As livrarias ficavam de frente uma pra outra e elas eram companheiras, né? Então tava tudo ali no meio. E era realmente um caldeirão cultural, né? Era só atravessar a rua pra ir na livraria de uma ou da outra. É surreal. E mundo redondo, né? Fazer o quê? Em 1927, o Antoine vira chefe de entreposto aéreo no Marrocos, onde basicamente ele resgatava pilotos no deserto. Em 29, ele publica o primeiro romance dele de ficção. Em 31, o segundo. O primeiro é o Correio do Sul, o segundo é o Voo Noturno. Em 33, o filme Asas da Noite com Clark Gable, que é a adaptação do Voo Noturno. E aí ele começa a ficar conhecido. Em 35, ele cai no deserto, passa 3 dias lá andando, vagando, até que ele é resgatado por uma caravana, né, de beduínos. E aí sobre isso ele escreve O Voo Interrompido, que é uma série de artigos que ele publicou num jornal francês, que é o L'Intransigeant, não sei, meu francês é nulo, tá? Só pra deixar claro. Sobre essa queda, então, de quando ele caiu no deserto, como foi ficar lá, enfim. Tudo isso pra falar o quê? Do livro, que tem, enfim, tudo a ver com isso, né? Em 37, a adaptação do cinema do Correio do Sul também é feita. Em 39, ele publica Terra dos Homens, que acho que é o primeiro autobiográfico dele, assim, que ele coloca claramente algo sobre ele e de como era o dia a dia de ser piloto, enfim. Em 42, ele publica O Piloto de Guerra, que aí ele também faz essa autobiografia, esse relato do dia a dia, mas de como foi ele enquanto piloto durante a guerra, vendo a invasão alemã na França, enfim. Eu acho que começa aí uma literatura dele de maior impacto, assim. Quando ele começa a ter contato com a guerra mais de perto, ele acaba vendo, enfim, a natureza humana, né? Em 43, ele publica O Pequeno Príncipe nos Estados Unidos e O
Cartas a um Refém. Ele foi convocado para a guerra em 39 e aí em 44 ele sai para uma missão fotográfica ainda a serviço, né? E não retorna. Ele é declarado morto em setembro de 44 e os destroços do avião foram encontrados recentemente. Eu não sei se foi 2013, mais ou menos, mas é aí que teve a confirmação da queda. Foi perto de Marsella, se não me engano, mas não teve notícias e ele foi declarado morto. Em 48 é publicado Cidadela, que é uma obra póstuma, então, que são textos, uma coleção de textos meio que ensaísticos, enfim. Dito isso, vamos ao livro. Para grande parte das pessoas, O Pequeno Príncipe é um livro um tanto, não sei se abrir portas, mas talvez os olhos, e teve um impacto grande em várias pessoas. Eu tentei ler quando eu era criança, minha tia falou que era um livro incrível, e aí eu fui tentar ler o exemplar dela, e eu tive uma estranheza tão grande com o livro que eu abandonei, e eu não voltei a tentar lê-lo depois de muito tempo. Fui tentar agora, esse mês. Pra mim não teve esse impacto, e aí daqui a pouco eu falo porque eu imagino que isso não tenha acontecido, mas ele é claramente um livro muito lúdico, muito poético em alguns momentos, e cheio de simbolismos, o que faz com que esse livro tenha a possibilidade de ser muito significativo para muitas pessoas, porque quando você trabalha muito com metáfora e simbolismo, você acaba lendo e se projetando na leitura, né? Então você meio que se identifica, pelo menos com alguma coisa que tá ali. Então, com essas características, acho que é fácil, né? Mais fácil você se identificar com o livro, com os personagens, enfim. Brevemente, para quem não sabe, de repente topou assistir esse vídeo, é a história de um piloto. Ele cai no deserto, o avião dele tá lá quebrado, ele não consegue sair, e de repente aparece o Pequeno Príncipe perguntando pra ele se ele pode desenhar um carneiro. E aí esse piloto vai tentar desenhar o carneiro, os dois começam a conversar, desenvolvem ali uma relação de amizade, e o Pequeno Príncipe conta pra ele a história dele, né, de como ele foi parar ali no deserto, quem é ele, de onde ele veio, pra onde ele vai, e é meio que esse encontro. Nesse encontro, a principal coisa assim, que acontece é o piloto acabar, através do Pequeno Príncipe, retornando para a infância dele e retomando coisas da onde ele parou, assim. É meio que o reencontro do homem sensato adulto com a sua criança que ficou perdida no passado. Por isso que eu falo que o simbolismo do livro talvez seja muito significativo para algumas pessoas. Então a gente tem muito esse contato do adulto, né, com a criança, e ele tentando reencontrar ele mesmo no passado. Com isso, o Pequeno Príncipe pede para ele desenhar um carneiro, ele acaba relembrando um fato, né, da infância dele, que foi a cobra que comeu o elefante, e os adultos enxergam aquele desenho como um chapéu. Tem aqui, ó. Então, aqui seria a visão interna e a visão externa. Quando ele mostra esse desenho para os adultos, normalmente todos eles falam que é um chapéu, e aí crianças identificam que tem um elefante dentro da cobra. Tem toda uma questão da cobra também no livro, enfim. O Pequeno Príncipe vê a cobra jiboia, né, comeu o elefante, enfim, eles começam um contato ali. Esse aviador também anda com esse desenho no bolso, e ele normalmente mostra para outros adultos. E ele fala aqui: quando eu topava com um que parecia mais esperto, submetia ao teste do meu desenho um, do qual nunca me separei. Queria saber se a pessoa era realmente capaz de entender. Mas sempre me respondiam: é um chapéu. Então, eu não falava nem de jiboias, nem de florestas virgens, nem de estrelas. Colocava-me no seu nível. Falava de bridge, golfe, política e gravatas. E o adulto ficava satisfeitíssimo de conhecer um homem tão sensato. Por isso que eu acho que esse conflito durante o livro é mais forte. A criança afetuosa, sonhadora, e que vê as coisas com uma inocência tão grande, ao mesmo tempo uma grande sabedoria. Enquanto adulto, o homem sensato, tem uma série de modos que ele tem que seguir, e ele deve ser de uma determinada maneira, ele deve se comportar de uma determinada maneira, falar de determinados assuntos específicos para ser considerado uma pessoa sensata, né? Uma pessoa normal, talvez, mas em que nesse momento da vida, ser adulto significa uma série de estereótipos, e que ele tem que se distanciar da criança, né? Enfim, aí a gente tem o Pequeno Príncipe, né? Que é uma criança que mora num mundo só dele, né? Seu mundinho ali no seu planetinha. E ele sai pra conhecer novos mundos e, enfim, chegando até a Terra. Mas antes disso, ele passa por vários planetas. Conhece vários tipos de homens adultos, né? Isso também é característico, não tem nenhuma mulher, né? São todos homens adultos e todos com alguma coisa periclitante ali, específica. E aí, chegando nesses planetinhas, né? Com seus adultos respectivos, ele vê todos eles se submetem a alguma coisa que pra ele, quanto criança, não faz sentido, né? Um homem de negócios que conta eternamente, um rei que aguarda seus súditos e não tem nenhum, uma pessoa vaidosa que, enfim, espera seus admiradores, ou o acendedor de lamparinas, né? Que fica lá acendendo o tempo todo. Essas pessoas se impõem certos deveres que aos olhos da criança não faz o menor sentido, e é muito do que o adulto faz, né? A gente acaba assumindo vários papéis que
não fazem sentido. Às vezes quando você para pra pensar, assim, por que eu tô fazendo isso? Não faz sentido. E às vezes não faz mesmo. E ao mesmo tempo o livro todo, nesse tom poético, cheio de frases que acabam tendo algum efeito na gente. A cena da raposa, em que o Pequeno Príncipe tem lá o seu clássico do cativas, né? Você é responsável por aquilo que cativas. É uma das mais lembradas, comentadas e replicadas no mundo todo. E ali ele explica um pouco do relacionamento humano, né? Eu acho que de longe é a parte mais legal do livro. Enfim, todo mundo acha, eu acho. Uma raposa muito sábia. E aí depois o Pequeno Príncipe segue seu caminho e encontra o aviador. Acho até engraçado que o autor seja conhecido pelo seu livro Exceção, já comentei isso antes. Ele sempre escreveu livros, romances sobre aviadores ou relatos sobre a aviação e sobre a sua atividade enquanto aviador. E aí a última obra dele, né, enquanto ele tá viva, publicada, é O Pequeno Príncipe, uma obra que sai da sua própria tradição e muda algumas questões, assim. E aí me parece muito uma obra de encerramento. Talvez olhando em retrospecto seja ainda mais, né? Não sei se ele tinha essa impressão de lá pra cá, né? Enquanto ele escrevia. Mas parece que ele meio que encontrou um segredo e queria compartilhar. E aí foi isso. Ao mesmo tempo que as pessoas atribuem O Pequeno Príncipe ao irmão do Antoine, o François, eu imagino que não. Eu tenho mais a impressão, lendo todo o livro, que é uma reflexão dele mesmo, introspecto, assim. É o próprio autor, que ao mesmo tempo que é o aviador, é o Pequeno Príncipe. Ele, em algum momento da vida ali, teve essa epifania de retornar, porque o sonho de todo adulto é voltar a ser criança, né? Todo mundo fala isso, eu acho que é uma verdade extrema. E aí me parece muito essa reflexão dele mesmo, assim. Depois de ter passado pela guerra, ter visto tudo aquilo, todo o sofrimento, enfim. Ter perdido várias pessoas da família. Então me parece uma coisa mais dele mesmo. Então ao mesmo tempo ele é os dois personagens. Um que ele foi obrigado a deixar pra trás, né, a criança. E um que ele foi obrigado a se tornar, né. Se obrigou, talvez, não sei se obrigação é imposta pelos outros ou se a gente se autoimpõe. E aí é isso, eu acho que esse livro tem um grande impacto para quem é sensato demais, quem se tornou adulto demais e se distanciou demais da sua criança interior. Eu me vejo sempre como uma criança ainda, raramente eu me vejo como adulta, de verdade. Só em alguns momentos da vida ali, mas eu sou mais criança levada do que adulta sensata. Tanto que faço coisas malucas, né? Enfim. E aí também fica de por que eu acho que esse livro hoje já não tem um impacto tão grande quanto há 3 décadas atrás, dos anos 40 aos anos 70, 80. Essa coisa do impacto do leitor e o reencontro com a infância, uma coisa mais poética, me parece mais impactante dos anos 40 aos anos 80 ali, vai. De lá pra cá, muita coisa mudou em questão de valores mesmo, sociais e pessoais da sociedade. Porque a geração Y e Z, né, eu adoro essas classificações bizarras, mas são gerações que já é permitido que a gente viva sonhos. Por mais que várias coisas ditas sejam muita mentira, a gente tem que colocar um pé na realidade, já é permitido que a gente faça aquilo que quer, aquilo que sonhe. Cada vez mais, menos deveres são impostos a nós. Por exemplo, uma carreira familiar existe, mas é raro. Então, todos foram advogados, você tem que ser um advogado. Isso é um pouco mais distante da nossa realidade hoje. Existiam mais deveres de um adulto nos anos 40 do que hoje. Quais são os deveres de nós adultos? Entendeu? Se espera nos anos 40 que um adulto seja sensato, comportado, que fale de bridge e golfe e coisas aleatórias, não de desenhos de jiboias que comeram elefantes. Hoje a gente pode falar disso claramente, abertamente, sem problema algum. Então essa coisa de hoje ser aceito, que você continue alimentando a sua criança interior, ainda que adulto, então a gente não tem um adulto exatamente separado da sua criança, é uma mudança de valor e que realmente deixa com que esse livro tenha cada vez menos impacto hoje, na pessoa que lê hoje, né? Mas aí, pensando também ao contrário, qual foi o impacto desse livro nessa mudança de valores? Eu imagino que bem grande, porque se ele acabou influenciando tantas gerações depois de que foi escrito e antes de, né, nós nascermos, nossos pais, nossos tios, nossos avós, por que não, né? Isso ajuda também a essa mudança de consciência. É muito doido essas influências e enfim. Eu sei que não faz muito sentido porque eu, nesses momentos, sou um tanto confusa, mas espero que eu tenha dado mais ou menos a impressão do que foi minha leitura. Ainda assim, eu acho que esse livro é um tanto camaleão. Eu diria que ele é o David Bowie dos livros. Então, cada um que lê tem uma impressão sobre algumas coisas e outras, e, enfim. Algumas partes são mais significativas que outras, mas pra mim ficou isso.
da mudança de valores, do que deveria ser um adulto nos anos 40 e o que deveria ser um adulto hoje, do impacto dessa leitura para uma pessoa na década de 40, 50, 60 e pra gente hoje nos anos 2010 já, né? A diferença desse livro 70 anos depois, né? Hoje já tá até em domínio público. Enfim, confusões, dúvidas, adoro. É isso mesmo que eu queria causar. Eu tenho várias. Mas é isso por hoje. Até amanhã. Tchau.